Depois de muita deliberação, tem vinheta. Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Ô Aidar, você vai ser o fiel da balança aqui, porque a discussão que a gente estava tendo fora do ar é a seguinte: a gente tem que usar a vinheta do Aidar? E eu dizia que não, eu era voto vencido dizendo que não, porque não é o horário dele. A vinheta tem que ser tocada nos horários em que ele entra com o INEG, nos horários que estão programados no nosso espelho. Aqui ele é um convidado, portanto não tem vinheta. Um convidado com vinheta. Não, convidado, não com vinheta. Convidado com vinheta. Aidar, o que você acha, hein? O Sandro tá ali fora fazendo sim com a cabeça. Eu tô sozinho nessa, Aidar, me ajuda. Tô achando, Aidar. Olha, vocês me chamam com vinheta, sem vinheta, eu venho de qualquer jeito. Sério? Boa. Né? Esse é o Bom, máximo, Falando Aidar. em voto, né? Aidar, saiu o relatório, agora a CPI terminou mesmo e ficamos na expectativa do que fará o PGR, né? Augusto Aras tem algumas alternativas à mesa. Engavetar, enfim, tocar adiante, tocar de lado. O que pode acontecer agora e o que a gente pode esperar desse relatório nas mãos de Augusto Aras, hein, Aidar? Agora sim, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, querida, Carla, querida, um bom dia para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Megali, você sabe que eu acho que dá para esperar alguma coisa, sim, mas não logo. Eu tive uma conversa com a querida Dora Kramer, que vai entrar mais tarde aí na programação com vocês, no meio do dia, na semana passada, e ela deu um exemplo que eu acho que é fantástico. Ela lembrou da CPI dos Correios, que resultou no processo do mensalão, na ação penal 470, que a gente lembra bem o que deu. Mas ela colocou um marco temporal que eu acho que é muito importante. A CPI dos Correios, ela acabou em 2006, e ela produziu, de fato, um relatório substancioso com algumas provas de irregularidades que haviam sido cometidas por diversas autoridades da República. Naquele caso, não havia envolvimento do presidente da República, nesse há. Então, muda um pouco. Mas o que ela lembrou? Ela lembrou que acabou em 2006, uma denúncia foi apresentada pelo então PGR Antônio Fernando em 2007 e só em 2012 o Supremo Tribunal Federal julgou isso. Então, assim, por mais que possa haver consequências, eu acho que é legal a gente colocar para o ouvinte não ter expectativa de que haverá consequências amanhã. O relatório, o tempo da política é um, o tempo da justiça é outro. A política produziu um relatório que é substancioso em algumas partes, mostra ali, de fato, na minha opinião, que houve, no mínimo, uma omissão, e uma omissão perigosa de algumas autoridades da República no enfrentamento dessa pandemia. Haverá responsabilidades, mas não vai ser amanhã. Esse relatório, parte dele, a parte que envolve o presidente da República, deputados federais, autoridades que têm foro por prerrogativa de função, vai para a PGR. O que a PGR pode fazer? Pode pegar esse relatório e falar, olha, todos esses crimes aqui que estão apontados não tem nada, e arquiva. Eu acho muito difícil isso ser feito. Ou pode instaurar inquéritos e pedir mais investigações. Investigar mais. Achar que aquele conjunto de provas que foi colhido pela CPI ainda não é suficiente para apresentar diretamente uma denúncia. E investigar mais para então ver se há realmente a tipificação de alguns crimes cometidos pelo presidente da República por deputados federais, e aí apresentar uma denúncia, no caso do presidente ou de deputados, ao Supremo Tribunal Federal. A diferença é que, no caso do presidente, o Supremo não pode tomar decisão. Ele passa para a Câmara, e a Câmara é que decide se essa denúncia pode ter ou não andamento, se aprovar por 2/3 dos votos dos deputados. No caso dos deputados, não, o Supremo decide se há base ou não na denúncia e já instaura. Agora, isso contra quem tem prerrogativa de foro. O restante do relatório contra as pessoas, tem médicos, tem blogueiros, tem empresários, essas pessoas que não têm prerrogativa de foro, não são autoridades da República de primeiro escalão, isso vai para os ministérios públicos de primeira instância, e aí vão ser instaurados inquéritos ou apresentadas denúncias. Então a gente vai ter consequências tanto na Procuradoria-Geral da República, mas muito nos ministérios públicos de primeira instância. Vários inquéritos a partir desse relatório da CPI. Ô, Aidar, o PGR ele tem um prazo para se manifestar sobre esse relatório, por exemplo, você falou que não acredita que ele vá rejeitar completamente, né, 100%, o que foi analisado pelos senadores. Há algum prazo? O PGR deve se manifestar até quando? O que dá para a gente esperar?
Não tem prazo, Sheila. Não tem prazo nenhum. Eu acho que, pelo que eu andei conversando, tentando apurar qual vai ser o destino efetivamente disso, serão abertas algumas investigações prévias, preliminares, alguns... porque, assim, ele pode apresentar um inquérito mesmo. Já há 3 contra o presidente Jair Bolsonaro correndo no Supremo. Um, inclusive, é provocado pela CPI, que é do caso Covaxin, se houve ou não ali prevaricação do presidente da República. No caso daquelas compras de vacina que sequer tinham sido aprovadas para uso emergencial no Brasil, já havia uma nota de empenho de pagamento dessas vacinas, e aí o deputado Luiz Miranda teria alertado que haveria ali uma negociação de corrupção e o presidente Jair Bolsonaro não teria feito nada. Isso é um caso de prevaricação, se ele efetivamente foi alertado e não pediu para ser investigado, isso já tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal. O que poderia acontecer é ele pegar isso e abrir novos inquéritos, ou, que parece que é o que vai ser feito, abrir investigações preliminares ou prévias para ver se há um conjunto robusto de provas para instaurar um inquérito, uma investigação mais formal. Agora, ele não tem nenhum prazo para fazer isso, Sheila, nenhum. Esse é um dos problemas, inclusive, que a gente está vendo crescer na nossa legislação. Algumas pessoas em cargos chaves não têm prazo para nada. O PGR não tem prazo para terminar uma investigação dessa ou dar uma palavra sobre isso. O Senado não tem prazo para instaurar a comissão para sabatina. Ministro do Supremo não tem prazo para devolver voto que pediu vista. Até tem no regimento interno, mas ninguém respeita. Então, assim, essa questão dos prazos é realmente complicada e não, ele não tem nenhum prazo. Ô, Aidar, no mundo ideal, o PGR agiria somente pelos seus nortes jurídicos e nada mais. Só que no mundo real, a política existe. E o PGR não quer se indispor com o presidente Bolsonaro porque ele ainda acredita que possa biscoitar ali uma vaga no STF. Ele está de olho na situação do André Mendonça, mas ao mesmo tempo não pode se indispor totalmente com o Senado, porque afinal de contas, se ele for indicado, é o Senado que irá sabatiná-lo. Então ele fica ali com um pé em cada canoa. E tem gente que acredita que, devido a essa situação bem particular do Augusto Aras, ele vai tocar a bola de lado. Abre ali um inquérito, que nem precisaria, porque a CPI tem esse poder, mas não apresenta denúncia nenhuma, mas também faz alguma coisa. Faz não fazendo. Você acredita que é por aí que a gente vai caminhar, Aidar? Eu creio que sim, Megali. Eu acho que isso que você desenhou é perfeito. E isso demonstra um outro ponto que eu acho que a gente precisaria corrigir na República, que é pessoas em determinados cargos ter que cumprir um período de quarentena para poder ser indicado a outros cargos. O Procurador-Geral da República, por exemplo, não poderia ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Deveria haver o período de quarentena, para que ele não use esse cargo como trampolim. Isso é defendido por algumas pessoas, mas associações de classe, principalmente de juízes e do Ministério Público, são contra. Se você quiser impor uma quarentena a um juiz, por exemplo, para que um juiz não faça o que fez o ex-juiz Sérgio Moro, que deixe a toga e já vá servir a um governo, e, por exemplo, o PGR não jogue com essa possibilidade de ser indicado ou não ao Supremo Tribunal Federal, muda a legislação, muda a Constituição e coloca prazo. Você, como Procurador-Geral da República, vai cumprir esse mandato e por 3 anos depois disso, enquanto estiver no cargo e nos outros 3 anos, não pode ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Isso poderia ser criado uma regra que nos tiraria dessa sinuca de bico que você colocou, que você tem que servir ao Senado de olho em uma possível vaga, e eu não estou dizendo que ele está, mas ele está no jogo. Assim, o André Mendonça está num limbo, e não é um limbo que ele vai sair facilmente, e aí a gente fica assim, se eu for muito forte contra o presidente da República, pode ser que eu perca, de repente, a chance de me tornar ministro do Supremo. Isso seria fácil resolver com uma mudança na legislação que estabeleça a quarentena. Determinadas pessoas em determinados cargos não podem usar esse cargo para querer alçar outro. Aidar, na mosca, eis aí a vida real nos dando uma aula, né? De por que a quarentena é tão importante. Lembra que o presidente foi contra a quarentena exatamente, especialmente para militares? É para isso que ela existe, para que a justiça, por exemplo, não se preste a questões políticas, né? Para que a política não tenha uma interferência tão grande como a gente está vendo agora, uma interferência abissal numa decisão que deveria ser apenas técnica. Boa. Calinha,
Aidar, a gente falou sobre crimes comuns, crimes de responsabilidade, a gente sabe que teve uma discussão, inclusive um racha, né, entre ali os senadores, para apresentação a tipificação, né, do que foi cometido, responsabilidades e tal. Genocídio ficou de fora. Queria passar para essa página dos crimes contra a humanidade. Como é que isso pode repercutir em tribunais internacionais, né, fora do Brasil? Como é que esse relatório ele deve ser encaminhado para esses outros órgãos fora do Brasil? Como é que é isso? É isso, Carla. Para que isso repercuta, é preciso ser apresentada uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional, que fica em Roma. Essa denúncia pode ser apresentada normalmente porque o tratado que cria o Tribunal Penal Internacional, ele foi absorvido pela legislação brasileira por meio de um decreto. Você coloca ali um decreto que você está ratificando aquele tratado, e aí ele faz parte do ordenamento jurídico como qualquer lei, então ele pode ser apresentado. Essa questão dos crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, ela é muito controversa pelo seguinte, porque é aquela história, crime é o que está tipificado no Código Penal e o que você pode comprovar. Por mais que você tenha, a gente não dá para dizer que não houve uma omissão criminosa do ponto de vista político, principalmente, no combate a essa pandemia. Houve, e ainda há. A gente vê desacreditar máscara, desacreditar vacina. É uma loucura. Agora, um fato para imputar crime, precisa estar tipificado no Código Penal, e isso precisa ter provas. Então, ontem eu venho conversando ao longo da CPI, mas ontem eu peguei exatamente as tipificações que foram colocadas ali na CPI e tentei desenhar com alguns criminalistas, não só alguns, o que efetivamente pode gerar consequência para o Bolsonaro e o que não pode. Aí, por exemplo, o crime de causar epidemia com resultado de morte. É muito difícil que haja uma denúncia em relação a isso. Por quê? Porque você teria que provar que Bolsonaro foi um vetor da epidemia de forma, mas não um vetor na coordenação política, um vetor de pessoa para pessoa. Olha, eu estou com um agente patogênico aqui e vou espalhar ele na população. E esse espalhamento pegou essa e essa pessoa. Então é muito difícil comprovar esse crime. Já há outros crimes que é de fácil comprovação. Infração de medida sanitária preventiva, por exemplo. Há uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo próprio presidente da República, que estabelece uma série de medidas sanitárias preventivas. Uso de máscara, proibição de aglomeração e etc. Ela foi descumprida pelo presidente da República desde o primeiro momento. Então está aí uma infração que efetivamente foi cometida e já poderia gerar uma denúncia sem muita discussão. Agora, essa questão do crime contra a humanidade, isso já é um pouco mais controverso, Carla, pelo seguinte, tem o artigo 7º do Tratado de Roma, e esse artigo 7º ele coloca ali algumas hipóteses de crime contra a humanidade. Então tem lá terrorismo, tem lá... eu não vou lembrar agora todas as hipóteses que tem ali, mas terrorismo é uma delas, você tentar dizimar uma população é outra delas, não, isso já é genocídio. Eu não vou lembrar todas as hipóteses, mas tem o artigo 7º que traz as hipóteses. E uma das hipóteses é outros atos desumanos de caráter similar a essas hipóteses que causem de forma intencional, tem que ser intencional, grande sofrimento ou danos à integridade física ou psicológica das pessoas. Isso é um artigo, isso é um preceito que está no artigo 7º do Tratado de Roma, que regulamenta os crimes contra a humanidade. Parte dos criminalistas acha que dá para encaixar, que dá para fazer uma denúncia e que pode haver consequências penais para o Bolsonaro no campo internacional por conta disso, e parte deles acha que não, que é muito difícil você fazer essa prova. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, esses indiciamentos da CPI, eles podem ser acolhidos pelo Ministério Público ou eles podem ser simplesmente ignorados. Porque indiciamento é como se fosse uma simples sugestão. Olha, eu colhi esse conjunto de provas que está aqui, e eu acho que o sujeito, por conta desse conjunto de provas, cometeu o crime X, Y, Z, A, B e C. Agora, se o Ministério Público pegar esse conjunto de provas e dizer, não, aqui tem outros crimes, não esses, e eu vou denunciar por este motivo, o Ministério Público pode. Não há nenhuma vinculação do indiciamento feito pela CPI com a denúncia que vai ser apresentada pelo Ministério Público. Indiciamento, na prática, na vida real, é uma sugestão.
O Ministério Público faz com esse conjunto de provas o que bem quiser. Ó, crimes contra a humanidade. Eu tô puxando de memória aqui, tá? Aqui, Aidar. Homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de uma população, tortura e agressão sexual. Epa, peraí. Então, se eu mato meu vizinho, eu tô cometendo um crime contra a humanidade? Não. Isso só passa a ser considerado crime contra a humanidade quando é cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Tá? Tô lendo aqui o artigo 7º do Estatuto de Roma. É isso, né, Aidar? E aí ele tem algumas hipóteses, essas hipóteses é que precisa ver, tem outros atos desumanos. Ato desumano, o conjunto da obra do presidente Jair Bolsonaro, no comando dessa política, desse enfrentamento ao coronavírus, pode ser tipificado como ato desumano que causou intencionalmente grande sofrimento? Parte dos criminalistas acha que sim, parte acha que não. A parte que acha que sim diz o seguinte: a CPI chegou muito perto de comprovar, e se for mais investigado pode comprovar, que ali no começo da pandemia tentou se colocar alguns medicamentos de ineficácia comprovadamente ineficazes, como solução para a pandemia, para que as pessoas não tivessem receio de continuar normalmente suas vidas. Isso teria colocado essas pessoas em risco de forma intencional, causado mortes, e isso pode ser objeto de denúncia. Na legislação brasileira, não dá para encaixar isso em muita coisa. Até tem um artigo no Código Penal, Megali, que diz que é colocar a vida do outro em perigo ou em risco. Eu não vou lembrar qual artigo agora, mas foi uma das hipóteses que foi levantada por um criminalista. E isso não está no indiciamento da CPI. O Ministério Público pode entender que se encaixa neste crime. Então, assim, eu acho que esse relatório vai gerar consequências, não vai gerar consequências amanhã, mas vai gerar consequências para diversas autoridades. Só que, assim, de novo, o tempo da justiça é um, o tempo da política é outro, e agora a gente está entrando no tempo da justiça. É mais lento mesmo, a gente tem que ter um pouco de paciência. Rodrigo Aidar, com vinheta, sempre um prazer tê-lo aqui neste horário. Um grande abraço, até a próxima, Aidar. Até a próxima, Megali, Sheila, Carla, um abração aí pra galera. Valeu. Até.